Interrogação 4. Primeira pergunta. Mais uma vez o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo: Ó juiz, por que devo buscar a sabedoria de Deus se já tenho a sabedoria do mundo? O juiz respondeu: Amigo, quem é sábio no que diz respeito ao mundo, é cego em relação a mim, seu Deus. Portanto, para obter minha sabedoria divina, é necessário buscá-la diligente e humildemente. Segunda pergunta. Por que devo lamentar e chorar se tenho abundância de alegria e honra mundanas? Quem tem honras e alegrias mundanas é atormentado por várias preocupações e se enreda em situações amargas que levam ao inferno. Para não se desviar do caminho do céu, é necessário ser piedoso, solícito, orar e chorar. Terceira pergunta. Diga-me, por que ou de que maneira devo me alegrar na aflição da carne? É muito proveitoso alegrar-se na aflição e na enfermidade do corpo, pois minha misericórdia se volta para aqueles que são afligidos em sua carne. E por meio da minha misericórdia, eles se aproximam mais facilmente da vida eterna. Quarta pergunta. Por que devo ter medo se tenho a força do meu próprio poder? Resposta à quarta pergunta. Quem é forte o é por minha causa, e eu sou mais forte do que ele. Portanto, deve-se sempre temer que essa força lhe seja tirada. Quinta pergunta. Por que devo obedecer a outros, se tenho controle sobre minha própria vontade? Quem detém o livre-arbítrio em suas mãos deve temer e compreender verdadeiramente que nada leva tão facilmente à condenação eterna quanto uma vontade própria sem um guia. Assim, quem renunciar à sua própria vontade por mim, seu Deus, em obediência a mim, terá o céu sem castigo. Interrogação 5. Primeira pergunta. Mais uma vez o monge apareceu em sua escada como antes, dizendo: Ó juiz, por que criastes vermes que são prejudiciais e inúteis? O juiz respondeu: Amigo, como Deus e juiz, criei o céu e a terra, e tudo o que neles há. E nada sem causa nem sem alguma semelhança com as coisas espirituais. Assim como as almas dos santos se assemelham aos anjos sagrados, que vivem e são felizes, também as almas dos ímpios se tornam semelhantes aos demônios, que estão em morte eterna. Portanto, já que me perguntas, por que criei os vermes? Respondo que os criei para manifestar o imenso poder da minha sabedoria e bondade. Pois, embora possam ser prejudiciais, não fazem nenhum mal sem minha permissão, e apenas quando o pecado existe. Para que o ser humano que se recusa a se submeter ao seu superior lamente ao perceber que pode ser afligido por criaturas inferiores. Além disso, para que ele compreenda que nada é sem mim, a quem até mesmo as criaturas irracionais servem e obedecem ao meu comando. Segunda pergunta. Por que criastes feras selvagens, que também são nocivas à humanidade? Quanto à criação das feras selvagens, respondo: todas as criaturas que criei não são apenas boas, mas muito boas, e foram criadas tanto para o uso quanto para a prova da humanidade, para o benefício de outras criaturas e para que os seres humanos sirvam a Deus com mais humildade, visto que são mais abençoados do que todas as outras criaturas. No entanto, os animais selvagens causam dano no mundo temporal por duas razões. Primeiro, para corrigir os ímpios e fazê-los refletir, para que compreendam através dos seus sofrimentos que devem obedecer a mim, seu superior. Segundo, para testar e purificar os justos, ajudando-os a crescer em virtude. E porque a humanidade se rebelou contra mim, seu Deus, através do pecado, todas as criaturas que antes lhe eram submissas também se rebelaram contra ela. Terceira pergunta. Por que permites que a doença e a dor afetem os corpos? Quanto à razão pela qual a doença atinge o corpo, respondo que o socorre tanto como um forte aviso,
quanto como consequência do vício da incontinência e do excesso, para que as pessoas aprendam a moderação espiritual e a paciência, disciplinando a carne. Quarta pergunta: por que suportas a maldade de juízes perversos, que açoitam e atormentam seus subordinados como se fossem escravos comprados? Sobre a razão pela qual juízes perversos são tolerados, isso ocorre para a purificação dos outros, e também por causa da minha paciência, para que assim como o ouro é purificado pelo fogo, as almas possam ser purificadas e instruídas através da maldade dos ímpios, sendo afastadas do que não devem fazer. Além disso, eu pacientemente suporto os ímpios para separar o joio do trigo dos bons e para cumprir seus desejos conforme minha justiça divina oculta. Quinta pergunta: por que o corpo humano é afligido até mesmo no momento da morte? Quanto à razão pela qual o corpo sofre dores na morte, é justo que a pessoa seja punida através daquilo com que pecou. Se ela pecou por meio de uma luxúria desordenada, é justo que seja castigada com amargura e dor proporcionais. Por essa razão, para alguns a morte começa na terra e continuará sem fim no inferno, enquanto para outros a morte termina no purgatório e então a alegria eterna começa. Segunda revelação no livro das perguntas, na qual a Virgem Maria fala a bem-aventurada Brígida e lhe diz que aquele que deseja provar a doçura divina deve primeiro suportar a amargura. Revelação 2. A mãe fala: qual dos santos teve a doçura do espírito sem antes experimentar a amargura? Portanto, quem deseja a doçura não deve fugir das coisas amargas.